Aedes aegypti. Introdução aos aspectos científicos do vetor. Módulo 5. Estratégias de controle do vetor. Antes de falar dos 3 principais tipos de controle do vetor Aedes aegypti, é importante lembrarmos da própria biologia desse mosquito. As fêmeas do mosquito da dengue, elas procuram coleções de água parada para realizarem a oviposição. Após a oviposição e o desenvolvimento embrionário desses ovos, surgem larvas, tornando esses locais criadouros potenciais do mosquito da dengue. Uma característica interessante e vantajosa para os ovos do mosquito Aedes aegypti é que eles podem permanecer viáveis mesmo que a coleção de água seque, ou seja, eles podem permanecer aptos para a eclosão, aguardando até as próximas chuvas. Os adultos são alados, ou seja, eles possuem asas. Então, eles apresentam uma série de estratégias de sobrevivência e dificuldade no controle. Portanto, é mais fácil controlar o vetor da dengue durante as formas aquáticas. Então, como controlar esse vetor que possui uma biologia tão peculiar? Existem 3 principais formas de controle do mosquito da dengue. O controle biológico, o controle químico e o controle mecânico, que é a principal forma de combate ao vetor. Controle mecânico. O controle mecânico consiste em encontrar e eliminar qualquer local que tenha água parada acumulada. Isso evita que o mosquito atinja a fase adulta, que é a fase importante na transmissão da doença. Controle biológico. Já o controle biológico consiste no uso de organismos que afetem as populações de mosquito, como, por exemplo, o uso de algumas espécies de peixes que se alimentam das larvas do mosquito da dengue. Controle químico. Por fim, vamos falar do controle químico, que consiste no uso de inseticidas que atingem as populações de larvas e adultos do mosquito, como são os famosos larvicidas ou adulticidas. Inseticidas e resistência. Quando a gente fala de controle químico, de uso de inseticida, a primeira coisa que vem à cabeça é o fumacê. Tem 2 coisas importantes aí. A primeira é que a gente tem que entender que o uso de inseticida ele deve ser visto apenas como medida complementar de controle do Aedes, do vetor da dengue. E a segunda é que o fumacê é o controle de adultos. E o controle de adulto, ele não é a principal forma de controle químico usada contra a Aedes. Por quê? O adulto está voando. O controle de adulto ele é recomendado apenas em situações de emergência, como epidemia, ou em bloqueio de pontos estratégicos, como aeroportos, cemitérios, etc. O controle químico, o uso de inseticida mais eficaz, ele é feito ao longo do ano e contra as larvas. Por quê? Porque as larvas elas estão circunscritas aos seus criadores e é muito mais fácil identificá-las e fazer com que o inseticida seja eficiente contra elas do que contra um adulto voando. Principais inseticidas. Os principais inseticidas usados no controle de Aedes são os inseticidas que a gente chama de neurotóxicos, porque eles atuam no sistema nervoso dos insetos. Existem 2 classes principais, os organofosforados e os piretroides. Os piretroides, eles passaram a ser usados mais recentemente contra as formas adultas. Os organofosforados, eles foram usados durante muito tempo tanto contra larvas quanto contra adultos no Brasil. Esse uso ele foi intensificado a partir de 86, quando a gente começou a ter as epidemias de dengue no país. Com isso, no final da década de 90, os agentes de saúde começaram a perceber que os inseticidas não estavam funcionando no campo. Isso alertou o Ministério da Saúde para a possibilidade de que tivesse havendo resistência no país, que a resistência estivesse se disseminando pelas populações do vetor do país. Resistência. Mas então, o que é resistência? Resistência é a habilidade que o inseto tem, o indivíduo tem, de sobreviver a uma dose de inseticida que é considerada letal para uma população suscetível. O inseticida não torna a população resistente. A resistência tem uma base genética.
o indivíduo ele já nasce resistente ou suscetível. Como a gente nasce, ou já vai nascer ou com olho verde, ou com olho marrom, ou com olho azul, ou com cabelo crespo, ou com cabelo liso. Do mesmo jeito, o mosquito ele pode já nascer resistente ou suscetível. O inseticida ele não torna um indivíduo resistente, ele apenas seleciona na população aqueles indivíduos que são resistentes. Por quê? Porque ele vai matar os que são suscetíveis. Uso indiscriminado do controle químico. O controle químico, quando usado de forma indiscriminada, ele vai eliminar da população todos os indivíduos que são suscetíveis. Com isso, só sobram os resistentes. E aí, o inseticida perde o seu efeito quando utilizado. Por outro lado, se o controle mecânico for usado como a principal forma de combate, você não vai selecionar indivíduos resistentes. Então, a população vai permanecer vulnerável e suscetível à ação do controle químico quando ele for necessário, como medida complementar e de forma racional. Agora a gente vai para uma outra sala para mostrar como são feitos os testes de avaliação da resistência do mosquito da dengue aos inseticidas aqui no laboratório. Testes de avaliação de resistência aos inseticidas. Aqui no laboratório, nós fazemos testes para avaliar a resistência dos mosquitos aos inseticidas. Esse que eu vou mostrar para vocês é um teste com adultos, mosquitos adultos. Então, o teste consiste basicamente em colocar mosquitos adultos dentro desse tubo acrílico que está revestido por dentro com papel filtro impregnado com inseticida. Depois de um tempo, a gente avalia quantos mosquitos estão mortos e quantos mosquitos estão vivos. Esse tipo de teste é feito com várias populações do Aedes no Brasil e permite que a gente avalie qual é o nível da resistência dessas populações aos inseticidas. Essa população daqui, por exemplo, ela é bastante resistente. Depois de 1 hora em contato com o papel impregnado, praticamente todos os mosquitos permanecem ativos, permanecem voando. Ao contrário, essa outra população daqui, que na verdade é uma linhagem de laboratório, mantida no laboratório há muito tempo, depois de 1 hora em contato com o papel impregnado com inseticida, todos os adultos estão mortos, ou seja, é uma cepa suscetível.